Olá pessoal, na nossa última aula relacionada à construção do nosso clone do Timberman, nós colocamos o nosso lenhador no nosso jogo, colocamos o nosso plano de fundo e a nossa árvore, o nosso tronco, que nós vamos utilizar para construir a árvore que o lenhador irá cortar. Então hoje, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar os eventos que vão montar a árvore no cenário e irá posicionar o lenhador na posição inicial do jogo. Então, um detalhe, pessoal, o nosso lenhador ele vai assumir apenas duas posições válidas. Ou ele vai ficar do lado esquerdo da árvore, ou ele vai ficar do lado direito da árvore. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos criar aqui. Então, clique duas vezes na nossa tela de trabalho e vamos inserir aqui um array. Esse array, pessoal, é um vetor, ou de uma maneira mais simples, é como se fosse um armário, onde eu posso armazenar vários elementos dentro dele. Eu vou chamar esse array de array wood, array de madeira. E eu vou utilizá-lo, pessoal, para quê? Para armazenar a posição dos meus troncos da minha árvore. Então, aqui no meu main, na folha de eventos, pessoal, nós vamos criar alguns elementos que nós vamos utilizar para iniciar a nossa árvore, para construir a nossa árvore no nosso cenário. Então, primeiro de tudo, nós vamos adicionar algumas variáveis globais. Quais variáveis? Primeiro, eu vou precisar de uma variável que eu vou chamar de xlmain, que vai armazenar o que, pessoal? A posição que o nosso player vai poder ficar do lado esquerdo, relacionada à coordenada x. E o valor dela vai ser o que, pessoal? Vai ser 268. 268. Esse valor eu já testei anteriormente no protótipo que eu fiz e demonstrei para vocês no primeiro vídeo. Então, além desta variável, nós vamos precisar de um outro xymain, que vai armazenar, ou melhor, xymain, não, xrmain, que vai armazenar a coordenada x do lado direito, que o nosso jogador vai poder assumir. Então, no caso do xrmain, nós vamos armazenar o valor 840. Além dessas duas variáveis, nós vamos criar uma ymain. Com relação à coordenada y, pessoal, ela vai se manter tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, nosso ymain, eu vou armazenar um valor 1550. Pronto. E agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o evento que vai posicionar o nosso jogador inicialmente no nosso cenário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar um grupo, add group, então com o botão direito, add group, e vou criar um grupo que vai se chamar inicia árvore e homem. Dentro deste grupo, pessoal, eu vou adicionar um subevento de sistema que vai ser disparado na hora que o nosso layout iniciar, on start of layout. E o que ele vai fazer aqui, pessoal? Quando o nosso layout iniciar, eu vou fazer com que o meu main, o meu lenhador, set position, seja posicionado em qual coordenada da tela? Na coordenada xlmain e ymain. Pronto. Então, quando começar o nosso jogo, vamos dar um play aqui. O nosso jogador
irá aparecer deste lado. Maravilha. Está funcionando perfeitamente. Então agora, além de posicionar o nosso jogador, pessoal, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que posicionar, ou melhor, criar a nossa árvore. Então, o que eu vou fazer aqui, inicialmente, no nosso projeto? Primeiro de tudo, eu vou pegar esse tronco, vou arrastar para cá. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou alterar o nome desse sprite, pessoal. O nosso sprite do tronco, que eu chamei de tree, eu vou alterar o seu nome. Eu vou alterar o seu nome para trunk. Pronto. E agora, vamos para a nossa folha de eventos. Aqui no nosso grupo Inicia Árvore Homem, no nosso evento On Start of Layout, o que eu vou fazer? Além de posicionar o nosso jogador, eu vou fazer com que o meu sistema crie um objeto. Que objeto que ele vai criar? Ele vai criar exatamente, pessoal, a nossa árvore. Então, olha lá, trunk, olha a nossa árvore aqui. Agora, detalhe, ele vai criar esta árvore em qual layer? Na layer 1, que é a layer que representa o nosso jogo, que a layer 0 é o nosso cenário de fundo. E eu tenho que também, pessoal, definir uma posição para o X e uma posição para o Y. Então, o que nós vamos fazer para definir essas duas posições? Então, primeiro de tudo aqui, vou deixar o zero, valor 0 nas duas. Vou clicar em Done, porque nós vamos criar outras variáveis, pessoal. Essas variáveis são para trabalhar com o posicionamento do homem no nosso cenário. E agora nós vamos criar algumas variáveis que nós vamos utilizar para trabalhar com o posicionamento da nossa árvore, dos galhos da nossa árvore. Em especial, nós vamos ter três variáveis que vão ser fundamentais para isso. A primeira variável, pessoal, eu vou chamar de would_start, e eu vou atribuir o seguinte valor para ela, pessoal, 1479. E também vou criar uma outra variável que eu vou chamar de xWood, que vou atribuir o seguinte valor, 541. Então, inicialmente, pessoal, este primeiro objeto que eu estou criando na tela, qual é a posição X dele? Vai ser o nosso xWood. E o Y vai ser o YWould_start. Done. Pronto. Vou dar um play só para nós visualizarmos o que vai acontecer. Então, olha lá, a árvore, ela apareceu na posição correta, logo abaixo a sua raiz. Então, outro detalhe que nós vamos ter que alterar no primeiro tronco, pessoal, é o que? Por padrão, o que eu estou fazendo? Por padrão, eu quero que seja exibido qual tronco? Eu quero que seja exibido por padrão este tronco aqui, ó, pessoal. Então, se vocês olharem no nosso sprite, se vocês vierem aqui, ó, initial frame, qual frame que é o frame inicial? É o tronco para a esquerda, o 1 é o tronco para a direita e o 2 é o tronco que não tem um galho. Então, eu quero que seja iniciado na nossa tela, em especial, esse tronco. Apenas para manter um padrão com o projeto que eu fiz anteriormente, o que eu vou fazer aqui também, pessoal? Eu vou clicar duas vezes nessa sprite. E nos nossos frames, eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar este
tronco, este frame aqui, que representa apenas o tronco, sem os galhos, para o quadro 0. O quadro 1 vai ser o tronco para a esquerda e o quadro 2 o tronco para a direita. Para que este projeto fique idêntico ao projeto que eu havia desenvolvido como um protótipo. Então, logo de cara, o nosso sprite trunk, eu quero que inicie com o frame 0, que é o tronco sem galho algum, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Olha lá. Maravilha. Então, o nosso tronco inicial já está aparecendo da nossa árvore. Só que agora, pessoal, nós temos um outro problema. Nós precisamos criar o restante da árvore. Então, para isso, nós vamos precisar o quê? Além dessas duas variáveis, o x do wood. Então, se vocês repararem na nossa árvore, a coordenada x ela vai ser sempre a mesma. Por quê? A árvore ela vai ficar nesta posição. Então, o x ele não vai se movimentar para os lados. Por isso que aqui, na nossa folha de eventos, eu tenho uma variável xwood que tem este valor e sempre vai ser o mesmo. Porém, o y, pessoal, ele vai sempre ser alterado. Por quê? Um pedaço da nossa árvore vai ficar aqui, um outro pedaço aqui, um outro pedaço mais para cima, o que vai alterar o quê? Cada pedaço, cada trunk da nossa árvore vai possuir uma coordenada y diferente. Então, o que nós vamos criar aqui? Se vocês olharem a largura da nossa árvore, ou melhor, a altura da nossa sprite, size, tamanho da sprite, 336 por 245. Então, eu sei que cada sprite dessa vai possuir o quê? Uma largura, ou melhor, uma altura de 245 pixels. Eu vou criar aqui uma outra variável global com o nome de ywood inc, que vai servir para quê, pessoal? Indicar qual vai ser a próxima posição y que eu vou inserir um novo pedaço da minha árvore, um novo tronco. Como eu já sei que a posição inicial do nosso y é 1479, a próxima posição é eu preciso apenas fazer o quê? Subtrair este valor que eu vou armazenar aqui no xwood inc do ywood start, que eu vou descobrir qual é a próxima posição. E assim sucessivamente. Então, nesse ywood inc, pessoal, qual o valor que eu vou atribuir aqui? Eu vou atribuir o valor 242. Perfeito. Aí vocês podem perguntar, por que 242, Danilo? Sendo que você falou que a altura da sprite é 245. Eu deixei as minhas sprites se sobreporem um pouquinho. Vocês podem até depois tentar colocar um valor de 245 para ver como fica o de vocês. Nós podemos até testar aqui para ver o que acontece. Então, por enquanto, no nosso xwood inc, que é o próximo valor que eu vou utilizar para inserir o próximo tronco, é 242. Maravilha, pessoal. Agora, nós vamos precisar fazer o quê? Além de criar este novo tronco, ainda tem vários outros elementos que nós vamos precisar definir. Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, na nossa sprite trunk, é criar uma instance variable. Essa instance variable eu vou usar para quê? Eu vou chamá-la de id, que ela vai representar o quê? Cada tronco meu ele vai possuir um id, um código, vamos dizer assim. Então, essa variável que eu adicionei para o nosso tronco, para o nosso trunk, vai ser o quê? O código. Então, cada vez que eu criar um novo tronco, ele vai possuir um código que eu vou controlar a construção da minha árvore por meio deste código.
ele também será utilizado na construção da árvore. Então, neste primeiro momento aqui, pessoal, quando nós startamos o nosso layout, eu posicionei o meu homem, eu criei o primeiro pedaço da minha árvore. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma outra ação, eu vou fazer com que o meu trunk seja movimentado para o quê, pessoal? Eu vou movimentar ele para o bottom, para a parte de trás do meu layer. Por quê? Quando nós iniciamos, se vocês repararam ou não, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Quando nós iniciamos o nosso play, o jogador ficava atrás da árvore. Então, na hora que eu criar um novo tronco, eu tenho que fazer o quê? Que o tronco fique atrás do jogador, porque senão vai dar a impressão que o galho está na frente do jogador. E não é isso que eu quero. Então, por isso que nós fizemos o quê? Movemos o tronco para a parte de baixo da layer. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o sistema setar um valor. Um valor para quem, pessoal? Para um ID, que é o que nós vamos utilizar para controlar a criação das nossas árvores. Então, primeiro de tudo, pessoal, antes de fazermos qualquer outra coisa, eu vou precisar criar uma outra variável, que eu vou chamá-la de ID, que é do tipo número, e o valor inicial dela, pessoal, vai ser 0. Então, aqui dentro, eu vou fazer com o meu sistema set um valor para o meu ID. Qual valor? O valor 1. Por quê? Não é o primeiro tronco que eu criei? Então, o código vai começar de 1. E agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer com que o meu trunk setValue defina um valor para quem? Para a sua variável de instância ID. Qual o valor? O valor que está dentro da variável global ID. Então, olha lá, já criamos o nosso tronco, movemos ele para a parte de baixo da layer, criamos o primeiro ID, falamos que o nosso tronco vai possuir esse ID com esse valor, que o ID do tronco, ou melhor, né, uma leitura mais inteligente, estou falando que o ID do meu tronco vai ser igual ao ID que eu defini aqui em cima. E agora, eu vou fazer o que, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou fazer o meu array ficar limpo, ficar sem informação alguma. Então, olha lá, o que eu fiz? Array clear. Isto quer dizer o quê? Que toda a informação que ele possuía foi deletada. E eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer com que no meu array, olha lá, addAction, no meu array, na coordenada x, setx, esse x, pessoal, é como se fosse o índice. Se eu for pensar em um armário, é como se eu estivesse falando a seguinte coisa. Estou falando que na porta x, por exemplo, na porta 3 do meu armário, na terceira porta, eu vou adicionar o seguinte valor. Então, aqui, na porta 0 do meu armário, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar o valor do meu trunk.id. Então, estou falando o quê, pessoal? Que o meu vetor, na posição 0, ele está armazenando o valor existente no meu array. Perdão, estou falando que o meu array, na primeira porta dele, vai estar armazenado o código deste galho que eu acabei de criar da minha árvore, este pedaço de tronco. E agora que nós fizemos isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer mais duas coisas. Aqui. Uma é definir um tamanho lógico para o array. O construct até, como eu posso dizer aqui, ele consegue fazer um controle do array
o array já possui uma propriedade que define o seu tamanho, porém eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de TL, que vai representar o quê? O tamanho do meu array, o tamanho lógico. Como tamanho lógico? A quantidade de elementos que o meu array irá, ou melhor, está armazenando em um determinado momento. Então aqui eu vou fazer com que o sistema atribua um valor para quem? Para TL. Qual o valor? O valor 1. Por que o valor 1? Porque eu acabei de inserir um elemento no meu array. Então o TL, que indica quantos elementos tem dentro do meu vetor, dentro do meu array, tem que ter tamanho 1, porque existe um elemento dentro dele. E a outra coisa que eu vou definir aqui, pessoal, é o tamanho físico do meu array. Então, set size. Eu vou falar que o meu array ele vai possuir o quê? Uma largura de 100 elementos. Ele vai armazenar até 100 elementos. Então, pronto. Apenas para ficar organizado o código, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Pronto. Limpei o meu array. Falei que o meu array vai poder armazenar 100 valores. Então, isso aqui estou informando que ele possui 100 portas. Falei que na porta de código 0, eu estou armazenando o valor trunk.id e falei que o tamanho lógico do meu array é de 1. Isso significa que eu inseri um elemento dentro do meu vetor. Se eu rodar agora, pessoal, vocês não vão ver diferença alguma, porque toda essa parte de código vai servir para o funcionamento da estrutura do nosso jogo, porém, nós já demos um grande passo no desenvolvimento do mesmo. O nosso tempo já se esgotou, já se estendeu demais. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o desenvolvimento do nosso jogo, pessoal. Então, obrigado e até a próxima.